A fumaça do trem ainda se espalhava pelo ar quando Meline Cooper percebeu, com uma clareza que doeu, que tinha exatamente $3 no bolso e nenhuma promessa pela frente. O bilhete de passagem de Boston rasgara-se nas bordas, úmido do suor e do choro que ela se recusara a deixar cair até ali. Havia uma espécie de silêncio pesado no depot de Silver Creek. Uma quietude que não era tranquila, mas vigilante. Só o apito distante e o farfalhar do jornal que um homem dobrava e desdobrava como se rezasse. Ela se apoiou no corrimão de madeira, as palmas das mãos frias como os botões de metal do vestido. O boné, preso a um lado do braço, fazia sombra sobre os olhos. As memórias do último encontro com o pai vinham em cortes rápidos. A mesa de centro da sala em estilo vitoriano, a chávena ainda morna no suporte de prata, a frase que ele resolveu dizer como quem dispensa um objeto inútil, não como um homem que dispensa a própria filha. Meline sentiu os músculos do pescoço endurecerem. Era como se um fio invisível puxasse a ponta do seu ser, arrancando-lhe da cidade que a formara e lançando-a contra um horizonte sem mapa. A vida a oeste de Silver Creek não era para donzelas com costura impecável ou promessas de sociedade. Era terra de sol e poeira, de sacrifício e cuidado. E apesar de tudo, havia nela uma promessa fundamental: a escolha de ser quem se quisesse ser, ainda que o preço fosse a solidão ocasional, e o trabalho que começava antes do nascer do sol. Ela queria partir. Havia, naquilo de partir, uma sensação de dignidade ferida sendo recolocada. Um gesto pequeno e próprio, o direito de ir para onde ninguém a reconhecesse como memória dolorida. Ainda assim, quando ergueu os olhos, encontrou um homem alto de pé, apoiado no corrimão oposto. Os botões do casaco de couro ainda guardavam pó de estrada. O chapéu, gasto nas bordas, lançava uma sombra curta no rosto. Não era um tipo que se movesse com pressa. Caminhava como quem conhece a calma do mundo. Tinha mãos grandes, calejadas, e os olhos eram de um azul que lembrava lagoa em fim de tarde. Profundos, frios, e quando lhe tocavam o rosto, estranhamente reconfortantes. "Você não vai seguir sem mim", disse ele, a voz baixa, arrastando leve poeira de estrada no som. Meline ergueu o queixo, surpresa e ofendida por igual. A intromissão de um desconhecido era coisa que podia acontecer no oeste. Mas havia nuances. Um homem que impedia a partida de uma mulher independente soava mais como uma mão paternalista que como oferta de ajuda. Ainda assim, havia algo nas linhas do rosto dele que dizia que ele vinha por hábito, não por teatro. "Tenho $3 e um par de roupas", respondeu ela. A palavra 3 parecia pequena demais diante do vazio que tinha dentro. Não havia súplica, apenas constatação. "E não quero caridade." Ele não sorriu. Os olhos, porém, se suavizaram como cordas frouxas sendo afrouxadas. "Não ofereço caridade. Ofereço um teto por uma noite e trabalho se quiser. O boarding house da Sra. Holloway precisa de mãos honestas." Fez uma pausa. "Chamo-me Isaac Blackwood. Sou sheriff quando querem a lei, e vaqueiro quando querem o rumo. Não deixo pessoas partirem no escuro sem pelo menos saberem aonde vão." Aquela mistura de títulos provocou em Meline um pequeno riso espesso. Sheriff e vaqueiro. Palavras que pertenciam a histórias e a jornais, não à sua realidade. Mas havia algo prático no modo como ele falava. Não havia condescendência nos gestos, nada que se parecesse com oferta de salvação miraculosa. Apenas um convite simples. Permaneça aqui, venha pela manhã, trabalhe, escolha depois. Ela pensou na humilhação de retornar à casa doente de sua tia, nos olhares que poderia receber, e em Boston, naquelas reuniões de familiares que tratavam desconsidero como intriga doméstica. Finalmente assentiu com um movimento quase imperceptível. "Uma noite", disse com a dureza de quem sela um contrato consigo mesma. "Apenas uma noite." O homem inclinou a cabeça como quem aceita termos. Deu-lhe um bilhete dobrado de papel grosso, com letras trêmulas do lado de dentro. "Sra. Holloway, Boarding House, North Street. Peça por Martha."
A letra era firme. Ele estendeu o braço com a naturalidade de quem devolve uma coisa que é de direito. Assim começou a noite que não terminaria em marcha. O board house de Mrs. Holloway ficava numa rua onde as lâmpadas a querosene mal brilhavam, e a casa era um bloco de madeira pintado de uma cor que já fora branca. Do lado de fora, cães latiam e a rua cheirava a feno e a peixe seco. Dentro, havia o ar reconfortante de quem domina o lar. Cheiro de pão, tremor de chaleira, o calor do forno. Martha Holloway, uma mulher de ombros largos e mãos que pareciam esculpidas por panos e pratos, recebeu Meline com a exatidão de quem sabe a economia das necessidades. Não havia demasiada curiosidade nas perguntas, apenas o registro prático de alguém que contabiliza a vida em refeições, quartos e noites. Temos um quarto pequeno no andar de cima, moça. Um cobertor a menos não mata ninguém, disse ela, como se a severidade e o abraço estivessem na mesma frase. Se pretende ficar, precisarás levantar cedo. O trabalho paga, e a mesa é farta para quem colabora. Meline aceitou a simplicidade da oferta. Trocar um bonê por um avental parecia um gesto simbólico e real ao mesmo tempo. Era abandonar certos códigos de mulher bem posta para receber outros. Cozinheira, criada, companheira de casa. O quarto cheirava a lavanda e papel velho. Um leito estreito com colcha de retalhos, um espelho pequeno onde via pela primeira vez num longo tempo uma mulher com os olhos mais alertas do que apressados. Na manhã seguinte, a rotina da casa apresentou-se sem cerimônia. Preparar panquecas, amassar pão, acender as lâmpadas, era aprender uma dança de gestos que aqueciam as mãos e a cabeça. Mrs. Holloway move-se entre fogões e tabuleiros com a autoridade de uma regente. Os outros hóspedes eram rostos que a cidade oferecia. Um carpinteiro com mãos de pregos, uma costureira que falava pouco, um homem em busca de emprego que lia o jornal com pressa. E entre todos, havia Nancy Miller, a professora da escola primária, que trouxe um calor suave com a naturalidade de quem viu muita gente nascer e aprender. Nancy era uma mulher de rosto arredondado e olhos miúdos que sorriam em segredo. Falava com cuidado, como se evitasse pisar em flores que outra pessoa ajudara a plantar. Perguntou como Meline chegara ali, mas não pressionou. Ofereceu amizade através de pães e perguntas de costume. De onde vinha, se tinha família, se gostava de ler. Não era curiosidade fofoqueira. Era oferta de lugar na rede que mantinha a cidade unida. Aos poucos, os dias de Meline assumiram um ritmo que lhe surpreendeu. Trabalhava de manhã no boarding house, ajudava Mrs. Holloway a limpar quartos, arrumar camas, trocar lençóis. À tarde, ajudava Nancy a organizar as lições para as crianças da escola ou costurava a luz pálida, enquanto o orvalho ainda brilhava nas janelas. O trabalho, que antes lhe parecia um castigo, revelou uma forma de autonomia. Com as horas, vinha o dinheiro que pagava uma simples liberdade. Pão, roupa limpa, um pouco de sobra para comprar um livro usado. Cada tarefa trazia consigo um aprendizado que esculpia o caráter de quem precisa se refazer com as próprias mãos. Isaac aparecia esporadicamente como parte do cenário. Vinha para a mesa em certas noites, mastigava comedido e falava pouco. Houve de início uma distância respeitosa entre eles. Meline não queria que o gesto que a trouxera fosse visto como dívida. Não desejava ser considerada alguém salva. Ainda assim, o olhar dele encontrava-a nos momentos mais silenciosos. Ao lavar pratos, ao varrer a varanda, na hora em que prendia o cabelo com um pente simples que trazia de prata gravada, herança da mãe, e não resistia a tocar no acessório com certa ternura. Uma noite, enquanto a lua apontava por entre as frestas do telhado, Isaac ficou há mais tempo na mesa depois que os outros se retiraram. Levantou-se para acender o candeeiro do corredor, e ao passar pela porta da cozinha, deixou um pequeno pacote sobre a mesa. Uma porção de biscoitos caseiros, embrulhados em papel pardo. Meline ergueu a cabeça, surpresa com o gesto sem teatralidade. Fez biscoitos, disse ela, com a simplicidade que aprendiam lá.
Não precisa roubar minha gratidão. Não é roubo, respondeu ele com a voz que sempre soava baixa e clara. É só que a matrícula do seu nome não consta aqui como hóspede, e todo mundo precisa provar que pertence a alguma coisa. Havia algo naquelas palavras que a deixou pensativa. Pertença. Uma palavra pequena, massa densa que se moldava com a falta no peito dela. No boarding house de Mrs. Holloway, a comunidade não lhe dava a segurança de Boston, mas oferecia algo que seu coração desconhecia. Um lugar para começar. Entre afazeres e tardes em que a vastidão do campo a chamava para longe, Meline foi permitindo pequenas concessões ao próprio abrigo interior. Caminhou pela primeira vez até Eagle Point com Nancy e alguns moradores. Sentou-se na rocha que olhava a paisagem e viu o mundo como um mapa que não precisava ser temido. O vento batia no rosto com cheiro de erva e fumaça distante. O riacho cintilava e, de vez em quando, o galo de algum latifúndio anunciava a ordem das horas. Isaac vinha com frequência a esses encontros. Não sempre. Não para marcar presença, mas para estar. Era reservado, como uma alegria que evita o som estridente. Quando falava, suas frases eram curtas, diretas, mas carregadas de algo sólido. Em uma tarde particularmente limpa, quando o sol aquecia as pedras e as sombras se encurtavam, Meline encontrou-se sentada com Isaac à beira do penhasco. Nancy Leonina, a um passo distante, recolhia pedras para as crianças. Isaac mexia com um canivete que arrancava lascas de madeira, fazendo figuras simples, objetos pequenos que guardavam a paciência do trabalho. "Você sente falta?" perguntou Meline, sem cerimônia, apontando não para algo em particular, mas para uma ausência. Ele deixou o canivete por um instante, o olhar fixo no horizonte. Por uns segundos foi possível ver no rosto daquele homem o contorno de uma dor que não se mostrava em palavras fáceis. Havia rumor de coisa maior. Uma família que deixara cicatrizes, talvez. Mas Isaac era contido. "Às vezes", disse ele, "sinto falta do que havia que não podia ficar." Meline sorriu, não por alegria, mas por reconhecimento. A resposta era honesta e, por isso, mais adequada que muitos consolos. As conversas entre os dois foram se tornando um mapa de aproximação. Olhares trocados na mesa de jantar, comentários sobre o clima, pequenas ofertas de ajuda num dia de tempestade. Não havia ultrapassagem de limites. Os gestos eram oferecidos e recusados com a mesma medida de respeito. Era uma dança de cautela e desejo contido, de afeição que se constrói sobre tratativas práticas e sobre testemunho silencioso do caráter um do outro. As noites no boarding house tinham um ritmo próprio. Conversa leve na sala, risos baixos, estranhos que pouco a pouco se tornavam conhecidos. E ao recolher-se no seu quarto estreito, Meline abria o livro que trazia desde Boston, páginas de um diário que escrevera em momentos de espera, e rabiscava pensamentos que não se atrevia a dizer em voz alta. O diário era seu espelho mais honesto. Ali, as perdas e as pequenas vitórias se explicavam sem medo de mudar expressão. Guardava, debaixo das folhas, um prendedor de cabelo prateado que fora de sua mãe. Nunca o usava fora do quarto, mas o segurava de vez em quando para lembrar quem era antes de tudo aquilo. Filha, aprendiz, mulher de vontade. Havia, porém, uma preocupação que se instilava como sombra. O dinheiro contava pouco diante das chamadas da vida. O mundo de Boston ainda enviava sinais, mercados, convites, cartas que chegavam com largo atraso. A cidade do leste não era apenas um lugar, mas um modo de existência que se recusava a desaparecer. Um convite para uma vida confortável que exigia abdicar de si mesma em certas medidas. Para Meline, escolher entre voltar e ficar era mais que escolher geografia. Era decidir que tipo de autonomia desejava, se a que se compra ou a que se constrói com suor. As semanas passaram com uma intensidade que a surpreendeu. Aprendera a bater massa, a remendar roupas com pontos que duravam, a cuidar de hóspedes febris. Conhecera a rotina do mercado local, o homem que vendia sabonetes artesanais,
A banca de jornais com manchetes sucintas. O barbeiro que mais do que cortar cabelo sabia dos boatos. A vida construía-se em mãos que trabalhavam e bocas que riam. E sempre havia Isaac, aparecendo com regularidade sutil. Em uma tarde de chuva, quando o telhado do boarding house gemia e as janelas pingavam, ele apareceu com um cavalo encharcado e uma expressão que misturava pressa e calma. Chegou à porta com botas enlameadas e Mrs. Holloway, sem surpresas, ofereceu-lhe um lugar ao fogo. Trouxe lenha, anunciou Isaac, como se aquilo explicasse a visita. Meline, que secava um prato, ficou um pouco tempo observando-o. Havia no movimento dele uma ordem que a deixava segura de um modo que não era frágil nem possessivo. Era presença. Era alguém que se embrenhava nas tarefas sem necessidade de aplauso. No entanto, por detrás daquela segurança aparente, havia lembranças que não se apagavam. Nas conversas que teve com Nancy e aos poucos com Mrs. Holloway, Meline ouviu-se montar o retrato de Isaac. Viúvo, segundo sussurros cuidadosos, alguém que perdera esposa e filha numa passagem que ninguém discutia em termos crus. Os detalhes eram poucos. O que importava era a qualidade do silêncio que se fazia em torno do nome dele. Silêncio que, para Meline, tinha a textura de respeito. Uma manhã, quando o vento trazia cheiro de mato queimado de campos vizinhos, chegou ao boarding house uma carta endereçada a Meline. No envelope estava apenas o verso com a letra afiada do correio. Boston. Ela sentiu na ponta dos dedos o frio de casa. Abrir cartas é uma ação que às vezes cura, outras reabre feridas longas. Ela hesitou antes de rasgar o selo. As palavras no interior eram sucintas e estavam escritas com economia. O banco notificava que instruções do Sr. Cooper tinham chegado para seu processamento. Não eram oferecidos detalhes naquele bilhete. Não era encomenda de afeto, nem perdão. Era a materialização de um nome paterno que, mesmo distante, continuava a lançar sombras. Meline deixou o bilhete sobre a mesa de madeira, como se colocasse um objeto quente sobre pedra fria para que a forma se revelasse. A questão do dinheiro e da oferta do pai ainda não se tornara um dilema pronto. Era apenas uma semente que germinava em silêncio. Meline, firme no propósito de não converter o gesto paterno em correntes, preferia considerar tudo com cautela. O que ele poderia comprar com notas e drafts? Segurança? Um retorno às salas alinhadas da cidade? Haveria, ela se perguntava, a possibilidade de que uma parte dela preferisse aquilo? Era provável, mas ela sabia também que uma escolha tomada apenas pelo receio de voltar àquilo que a ferira seria uma traição a si mesma. Naquele momento inicial, entre o trem que a trouxera, o boarding house que a acolhera e o rosto de Isaac que lhe oferecia reticências e sustento, Meline percebeu que havia chegado a uma encruzilhada que não se resolvia rapidamente. O oeste, com a sua poeira e tenacidade, oferecia um caminho de trabalho e convivência que exigia renúncia e ganho. O leste, com seus salões e promessas, oferecia conforto e o risco de se tornar apenas reflexo do que fora um barulho antigo. No fim de uma tarde, quando as crianças tinham ido para casa e as luzes a querosene lançavam sombras longas, Meline subiu até o quarto com um caderno e tentou escrever as palavras que não queria dizer em voz alta. A caneta fazia ruído suave. As letras formavam-se com certa hesitação. Lá fora, as rodas das carroças passavam, e de vez em quando, uma risada se perdia pelo ar. Ela fechou o caderno e, por um impulso que não conseguia explicar, desceu até a cozinha. Encontrou Isaac mexendo numa panela de ferro, limpando o canto de uma frigideira com a calma de quem termina uma oração sem turbinar seus sentidos. Não tem que ficar de vigia, disse ela, entregando-lhe uma tigela de sopa que aprendera a fazer. Se cansar, diga. Ele aceitou a sopa com um gesto que misturava recusa e gratidão. Vigiar é parte do que faço, respondeu ele. Vigiar não é controlar. Só não gosto que corram sozinhos nas noites quando o chão está mais duro. Meline olhou para ele.
Havia ali algo que se chamava promessa, mas que não era exigência. Era cuidado instalado como prática, uma mão escondida sob o manto das horas. E aquilo, por ser entregue sem espetáculo, lhe parecia mais valioso do que declarações encontradas em bilhetes de despedida. Ao caminhar de volta para o quarto, sentiu o peso e a leveza daquele novo começo. Não deixara Boston por desprezo. Muito do que a trouxera para a estrada era recusa e desejo ao mesmo tempo. Havia em seu peito a vontade de reconstruir-se sem abdicar da própria vontade, de provar que pertencia a si antes de pertencer a qualquer praça ou família. E ao fechar a porta de madeira antiga, ouviu ao longe o eco das palavras que a trouxeram até ali, proferidas no depot, ainda frescas como pó de estrada. Você não vai seguir sem mim. Mas agora aquelas palavras que antes soaram como uma intervenção que interrompia o seu gesto de partida, encontravam outra tonalidade. Em vez de imposição, havia nelas um braço estendido para quando a coragem vacilava. E Meline, pela primeira vez desde que cruzara as fronteiras do seu mundo, permitiu que alguém a acompanhasse por vontade própria. Se aquela era uma escolha, ela não seria imposta. Seria construída diariamente, com panquecas e trocas de olhares, com trabalho e silêncio. Havia ainda o mar de dúvidas por vir, cartas, heranças, a filha que talvez um dia desejasse ter. Mas por ora, o que lhe cabia era aprender a viver o presente com as mãos limpas e firmes. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios incharam as frestas da janela, Meline desceu as escadas, com a determinação que aprendera a esculpir entre tarefas. Encontrou Mrs. Holloway agitando uma tigela com firmeza, Nancy afiando o lápis, e Isaac colocando sapatos que tinham visto outras estradas. A comunidade murmurava uma vida que não exibia tintas brilhantes, mas que escondia tesouros, confiança, trabalho e gentileza. Ela pegou um avental, amarrou-o com cuidado, e olhou por um instante para a rua onde o trem desaparecera. Não havia pressa. Apenas um movimento calmo de quem escolhe ficar para descobrir o que pode se tornar. Se essa história de recomeço te toca, curta e siga para mais. Os meses em Silver Creek desenharam-se como páginas costuradas à mão. Repetição de gestos, pequenos desvios, encontros que iam delimitando o contorno de uma vida possível. Meline aprendeu a ler as horas pelos ruídos da casa. O ranger das tábuas no quarto ao lado, a caneca de ferro colocada com cuidado no batente da lareira, o som de passos que anunciavam quem vinha da rua. O corpo, que antes registrara cada viagem como um corte, começou a fixar-se em hábitos que aqueciam a pele e a alma. Amassar massa para o pão da manhã, dobrar lençóis com a precisão de quem não desperdiça calor, dar lunares de paciência às crianças que batiam à porta da escola, pedindo para ver um livro. Mrs. Holloway mantinha a economia doméstica com um zelo que não sabia de vaidade. Dava ordens como quem costura um cobertor. Linhas firmes, nós que não se desfazem. Nancy vinha todas as tardes para ajudar com recados da escola, trançar as meias das crianças e, vez ou outra, cantar baixinho um verso aprendido na igreja. E Isaac se fez presença. Não o que se afirma com palavras, mas o que se instala com atos. Um cavalo apressado deixado à porta quando alguém precisava de ajuda. Uma mão que segurava a alça de uma chaleira quando parecia que tudo podia escorregar. As costas firmes de quem levanta uma carroça atolada com poucas palavras. As pequenas cortinas da casa guardavam confidências. Uma delas foi o envio do tal envelope de Boston, que chegara às mãos de Meline naquela manhã de cheiro a tinta molhada. O banco havia encaminhado um draft, uma quantia que queria dizer sido ordenada por seu pai. O envelope, ao romper o selo, não trouxe a voz quente do lar, nem o pedido de desculpas que ela secretamente desejara. Trouxe números e uma assinatura, frieza que esquadrinhava civis e negócios, não corações. Meline leu em silêncio, os dedos pousados sobre o papel como se tocassem um objeto estranho. Ele mandou dinheiro, disse ela, mais para si do que para os demais. Nancy,
que estava dobrando panos, olhou com a doçura costumeira. Dinheiro hoje, palavra amanhã, respondeu. O que fará, Meline? A pergunta trouxe consigo todas as possibilidades que agora a rondavam. Retornar a Boston significava aceitar uma teia de expectativas, um lugar onde o passado teria cadeira na mesa e opinião sobre seu lugar. Permanecer em Silver Creek significava construir, pelada de garantias, uma dignidade que se ganhava por suor. Meline guardou o draft no interior do livro que começara a levar sempre consigo. Um volume de capa gasta, folhas em branco, à espera de pensamentos. Não era por desdém. Era uma medida. Dinheiro não teria o poder de decidir por ela. Os dias correram, e a cidade, pequena e obstinada, ofereceu um leque de afazeres que a mantiveram ocupada e, de certo modo, mais viva. Teve um momento em que ajudou a organizar uma festa modesta na praça, quando a colheita trouxe visitantes e as famílias decidiram compartilhar o que tinham. Meline costurou bandeirolas, passou a mão em tecidos que cheiravam a vidro limpo e madeira. Havia crianças correndo com fitas, homens que traziam barris de cidra e mulheres que conversavam sobre partos, remédios caseiros e sobre como o inverno poderia ser mais duro se as provisões fossem escassas. Foi lá, nessa festa onde as vozes se misturavam num calor coletivo, que Meline percebeu como a pertença se tecia, não pela posse de fortuna, mas pela partilha de esforço e afeto. E Isaac, que inicialmente aparecera com a distância de quem não exige retorno por gentileza, foi deixando vestígios. Deixava no parapeito do rádio algum livro que achava que ela apreciaria. Um pedaço de couve frita quando sabia que ela chegaria tarde. Às vezes, quando a noite caía e a casa adormecia, alguém o via sentado no batente, olhando estrelas como se as pudesse contar. Havia naquelas ações uma coerência que não precisava de justificativas. Ele assistia, porque a ação de cuidar lhe parecia natural, um traço aprendido em tempos de família, que a perda não apagara. Houve um dia em que Meline o encontrou no cemitério, um lugar que a pequena cidade visitava nas manhãs de domingo, onde o vento brincava com as folhas secas e as lápides contavam histórias em letras que o musgo quase devorava. Isaac estava ajoelhado diante de duas cruzes simples, mãos fechadas, o chapéu pousado ao lado. As inscrições eram Elizabeth e Sarah, nomes que pareciam murmurar contos de outra vida. A aproximação dela foi silenciosa. Não queria interromper um ritual sagrado. Queria compreender. Elizabeth e Sarah, disse, mais para confirmar do que suspeitar. São... Ele ergueu o rosto. Havia nas suas feições uma sutileza de dor que não clamava por curativos. Minha mulher e minha filha, falou com a voz reduzida a uma matéria firme. Não falamos muito sobre elas porque as palavras ficam gêmeas quando forçam a lembrar. Meline assentiu. Levantou uma mão, entregou-lhe um pequeno objeto. O pente prateado que guardava de sua mãe, relíquia que ela raramente tirava do bolso. Colocou-o entre as mãos dele como quem deposita um segredo. Minha mãe usava algo parecido, disse. Achei que... talvez elas gostassem. Isaac segurou o pente como se tocasse um petricor de passado. Passou o polegar pela prata. E no gesto havia ternura, não só por suas perdas, mas por aquela que o presenteava com coisa tão delicada. Ficaram lado a lado, em silêncio. O vento passava pelos registros de nomes e o mundo parecia reordenar-se pela honestidade do estado de vida que ambos carregavam. Obrigado, murmurou ele sem olhar para a lápide, como se o agradecimento fosse para o que o vento havia levado, e agora devolvia em fio. Obrigado por lembrar que as coisas que perdemos não precisam ser dolorosas só para nós. Essa visita ao cemitério agiu como um verniz que abriu a intimidade entre eles. A confiança não se impôs, desenvolveu-se. Meline passou a dividir, num tom que não era confissão total, o conteúdo do jornal que escrevia à noite. Não era que mostrasse as linhas mais cruas, mas, aos poucos, acreditou que o diário podia ser ponte entre solitudos.
Numa tarde de verão, por certo, Isaac trouxe-lhe um objeto que a deixou sem palavras. Um caderno de capa de couro, firme, atado com uma fita simples. Não havia luxo na peça. Havia utilidade e um cuidado que se escondia. Achei que você escreveria melhor num lugar que respondesse, disse ele. Não quero que seja algo meu, só que não deixe de marcar o que vive. Meline tocou o couro com reverência. As páginas aceitaram sua letra como um leito. Era um gesto simples, mas carregado de intenção. A intimidade que se formava entre eles não era dramática. Era feita de trocas práticas, de reconhecimento mútuo. E então o envelope do pai tornou-se mais que ideia. Numa noite em que as lâmpadas a querosene lançavam sombras longas, Meline abriu o draft com as mãos ligeiramente trêmulas. Era uma quantia que mudava cenários práticos. Uma possível vida confortável, um bilhete de regresso às formas que a criaram. A oferta do dinheiro veio sem pedido de retorno, mas sua presença no mundo era como um contrato invisível. Voltar poderia significar aceitar regras alheias e, talvez, perder o que tinha reconstruído. Meline então escreveu no seu novo caderno uma lista, não de prós e contras, mas de condições. O que ela precisaria para voltar com dignidade. O que não aceitava abdicar. Era um ato pequeno de posse sobre a própria história. Não demorou até que a cidade recebesse um telegrama que mudou o jogo. A avó, tia Margaret, como costumavam chamá-la, adoecera. A mensagem fora concisa, como as mensagens de ferro. Margaret falling, come at once, Boston. Não havia carícias ali, apenas estrita utilidade. Mrs. Holloway avisou com calma, como quem anota ingredientes. Vai precisar de roupas de viagem, querida, disse. E se voltar, saiba que o quarto espera. Não é porque queremos que vá. É porque o mundo pede que se responda quando a família chama. Meline fez as malas num movimento que parecia ensaiado. O avental guardado, o caderno fechado, o pente prateado enrolado em pano limpo. O dilema ardia na pele. Regressar era dever e risco. Permanecer era escolha e renúncia. Apesar do vínculo em Silver Creek, havia um fio que a puxava para o leste. Talvez para compreender, talvez para enfrentar, talvez para fechar feridas. Isaac ficou numa calma que Meline interpretou como contenção. Não prometeu nada em palavras grandiosas. Apenas ofereceu o que podia. Um cavalo mais forte para a estrada, um bilhete para guardar e um endereço, caso as coisas se estendessem. Volte se precisar, disse como quem oferecia um porto. Mas volte com a vontade que for sua, e não por obrigação. Meline partiu num trem que cheirava a óleo e pão velho, levando consigo o caderno, o pente e uma bolsa que mais parecia uma promessa do que uma bagagem. Em Boston, o ar parecia outra matéria. Havia menos pó no chão, mais perfume nas roupas, mesas com porcelanas que exigiam etiquetas. A casa da tia Margaret era uma casa que parecia uma preparação meticulosa para o fim. Lençóis bem passados, jarras de chá alinhadas, uma biblioteca pequena onde os livros cochichavam lembranças. Margaret estava deitada, olhos cansados, e tinha nas mãos um lenço que lembrava aos que ali se reuniam as noites de afeto que não se desfizeram. Durante os dias que passou com a tia, Meline encontrou a velha mulher entre lapsos de memória e lucidez, entre pedidos e lembranças, entre declarações que não buscavam reparação, apenas companhia. No fim de tudo, quando a morte veio com aquela paciência que é de costume, Margaret disse palavras que não foram representação. Agradeceu por Meline ter vindo e entregou-lhe algo prático. Uma chave de um pequeno cofre, um envelope com instruções para o advogado. O funeral foi sóbrio, com o reverendo Bishop rezando na capela. A cidade da infância compareceu com olhares medidos, alguns mais curiosos do que piedosos. Meline sentiu-se como quem assiste às cinzas de uma casa que um dia a abrigou, sem que aquela casa definisse seu valor. A herança de Margaret não foi extravagante, mas suficiente para que certas portas se abrissem com dignidade.
um pequeno lote de renda financeira, alguns livros antigos e, sobretudo, uma carta deixada ao cuidado de Meline com instruções para cuidar do que ela entendesse ser seu. Era uma concessão de confiança, não uma imposição. Entre os papéis legados havia também uma correspondência antiga, cartas de sua mãe que revelavam facetas de coragem e fragilidade que Meline ainda estava a montar em si. Ler aquelas linhas foi como sentir a presença de quem partira e deixara maneiras de enfrentar o mundo que Meline ainda não conhecia até então. Quando o inventário se fechou e as formalidades tomaram a dignidade do luto, Meline voltou a Silver Creek. Voltou com a conta bancária um pouco menos vazia, com a cabeça mais limpa de segredos e com a convicção de que precisava escolher. Durante a ausência, poucos bilhetes chegaram. Isaac enviara um cartão com palavras curtas e um risco de tinta. Volte com o que for seu. Nós esperamos. Não havia ameaça nem exigência. Apenas uma propriedade de presença. Outros moradores se aproximaram, trazendo notícias da comunidade. Como o inverno se preparava, quem precisava de provisões, quais ferrovias notaram atraso. Meline sentiu que, independentemente da decisão, a vida de Silver Creek continuaria, e talvez de algum modo ela soubesse onde pertencia. Mas havia uma ausência que ruidava. Não haviam cartas que dissessem claramente o que Isaac pensava sobre o que acontecera. Não que fosse obrigado a declarar. A essência da relação até então fora a ação. Ainda assim, na madrugada em que o trem que a trouxera de volta riscou a plataforma, Meline sentiu qualquer coisa como um vácuo de palavras. Naquele mesmo dia, recebeu explicações do advogado encarregado dos papéis de Margaret. A herança tinha cláusulas que permitiam uma segurança razoável, com a sugestão de que investisse parte do valor na cidade. Talvez na escola, talvez numa casa que pudesse abrigar outros que, como ela, buscassem recomeços. A escolha precisava acontecer. Meline ponderou durante semanas, marcando no seu caderno listas que traçavam cenários. E se voltasse a Boston? E se permanecesse? O dinheiro do pai, o draft, pulava na mente como uma sombra que ameaçava ofuscar suas escolhas. Quando finalmente decidiu, o fez por critério. Aceitaria a segurança, se esta permitisse manter autonomia. Recusar para se proteger de decepções não era sabedoria. Escreveu uma carta curta, não de retorno, mas de condição, e deixou claro que receberia o draft como recurso para investir em projetos próprios, não para voltar a uma posição de menor autonomia. A resposta do pai veio em forma de papel split. Desculpas contidas, uma tentativa de reaproximação que não apagava o que fora feito. Meline liu, e depois dobrou a carta com mãos firmes. Guardou a nota num envelope com instruções. Um dia conversariam, mas não naquela pressa. Com a decisão tomada, parte da cidade recebeu com naturalidade. Havia ali, enfim, uma mulher que não se agitava por fantasmas do passado, que aceitava ajuda, mas fazia com que a ajuda servisse aos seus próprios planos. Nancy sorriu e disse, como quem registra um ponto no mapa, que aquilo era sinal de maturidade. Mrs. Holloway ofereceu um abraço que era praticamente uma bênção em forma caseira. Havia, porém, um movimento que Meline não previra. O silêncio de Isaac durante a estadia em Boston e nos primeiros dias de retorno. Ele aparecia e sumia, presente nas manhãs e ausente nas tardes. Em sua ausência, a cidade ruminava hipóteses. Alguns diziam que o trabalho o chamava para terras distantes. Outros, menos gentis, sussurravam que o homem reservado não sabia lidar com gestos públicos de afeto. Meline recusou ouvir boatos. Preferiu observar ações. E as ações de Isaac eram de fato medidas. Quando a casa dela precisava de conserto, ele aparecia. Quando um hóspede do boarding house adoecia, ele trazia lenha. Mas quanto à clareza do sentimento, algo que Meline exigia para não ser reduzida, ele permanecia comedido. O ponto de ruptura, que logo se tornaria catalisador do clímax, chegou numa tarde de outono, quando o vento carregou um rumor de mudança no ar.
Havia oportunidade de comprar um pequeno terreno à margem do rio, o local ideal para a casa que Meline imaginara construir com as economias da herança e algum capital. A cidade reuniu-se para discutir procedimentos, ouvir propostas, debater sobre o uso do espaço. Entre as vozes, a de Isaac soou com contenção, sem pressa. Se comprar, construa com o que sabe, disse ele a Meline naquela noite ao pé do fogão. Faça janelas que se abram para o vento e portas que não sejam só para trancá-lo. Meline sorriu. As palavras eram poéticas, e dela pediam ação. A proposta de compra do lote dependia de uma decisão e de uma assinatura. Era a materialização de um plano que não dependia de concessões de alguém. Era obra sua. Entretanto, a segurança que o lote oferecia vinha com um elemento que a inquietava. A perspectiva de que o mesmo gesto, construir um lar, poderia ser interpretado por alguns como namoro garantido, um selo social que poderia pôr um fim prematuro à sua liberdade de escolha. Ela notou, com leve desconfiança, que a cidade já começara a olhar diferentemente para a jovem que aceitara ficar. Numa tarde em que o céu parecia uma bandeira lavada, Meline foi até Eagle Point com Nancy e com um bilhete na mão. Subiu a rocha onde antes tinha dividido silêncio com Isaac e abriu o jornal. Escreveu que construir era primeiro gesto de coragem depois de aceitar que a escolha é um ato que se renova a cada manhã. Fez um traço final e colocou o caderno de volta na bolsa. Ao descer, encontrou Isaac. Ele olhava para o rio como se entendesse algo essencial do que ela decidira. Vai comprar? Perguntou ele, com a forma curta que sempre distanciava o coro dramático. Talvez, respondeu ela. Se eu construir ali, será a prova de que posso ficar por vontade, não por medo. Ele sorriu. Gesto pequeno, mas honesto. Então compre, disse, e me deixe ajudar com a trave. Não para prendê-la, mas para que tenha alguém a medir as paredes com você. As palavras de Isaac foram como um aceno à agência de Meline. Não havia anulação, apenas parceria. Ainda assim, os meses seguintes trouxeram uma nova carta, desta vez um telegrama, que faria a linha do enredo cortar-se com força. Urgent, Cooper Reclaimed Estate. Please return. Não havia tempo para nuances. A formalidade de Boston exigia presença. Era o pai, de novo, reclamando sobre a administração de algum bem que Meline havia herdado por via indireta. A natureza do telegrama não era um pedido de afeto. Era uma reivindicação prática, ainda que carregada da intenção de retomar controle. Quando Meline leu, sentiu o mesmo nódulo antigo subir. Era a convocação que vinha com o peso da história. Mas desta vez, a diferença era que ela considerava a oferta de forma mais fria. Voltaria se, e somente se, pudesse assegurar condições que mantivessem sua independência. Escreveu ao banco, mandou ao tio advogado uma lista de exigências que não submetia ao capricho, mas à sua dignidade. E mesmo assim, havia algo que a corroía. A presença de Isaac nas suas horas que não se prendiam a cartas. Ele, que desde sempre evitara grandes palavras, fez então um movimento que a surpreendeu e mudou tudo. Isaac decidiu ir a Boston. Não enviou bilhetes, não esperou promessas. Arrumou um cavalo firme, conferiu os arreios com mãos calejadas e partiu numa manhã fria, antes de o sol aquecer a estrada. Para ele a viagem tinha um propósito claro: encontrá-la e afirmar com presença o que as cartas não diziam. Não veio com artifícios, veio com suas botas enlameadas, o casaco cheiro à estrada e um olhar que trazia consigo a possibilidade de um pedido sério. Meline recebeu a notícia no boarding house como se recebesse uma tempestade que havia escurecido o céu há dias. O seu coração, que aprendera a medir pulsos, bateu com urgência e medo. Por um lado, havia a presença que ela desejava. Por outro, temia que a presença significasse uma substituição de sua liberdade por um arranjo afetivo que lhe diminuía. Ainda assim, quando Isaac desceu do trem em Boston, com os ombros duros e os olhos que pareciam ter trazido a poeira do caminho,
Meline entendeu que aquilo que o movia não era posse, mas decisão. O reencontro aconteceu numa tarde cinzenta. Ela estava na antiga casa da tia, tendo completado trâmites e declarado sua vontade de decidir. Isaac entrou com passos calmos. Não houve cena dramática. Houve um entreolhar que decidiu o resto. Ele tocou a mão dela e falou com a voz que raramente se elevava. Vim porque não suporto que você delibere sozinha sobre a sua vida, quando eu sei que posso estar ao seu lado para somar. Não vim para pedir permissão de lhe servir. Vim para lhe perguntar se me permite estar. A pergunta veio nua de pretensão. Era um pedido de parceria. Meline, que tivera tempo para pensar e que tivera mais do que uma noite para decidir, deixou que a palavra passeie-se devagar. Havia ali um eco antigo. Você não vai seguir sem mim. Agora, porém, a frase surgia como memória que se transformara em convite, não em imposição. Ela respondeu com a mesma clareza. Não preciso que me siga, disse. Preciso que escolha ficar. E se escolher que seja porque me quer ao teu lado, e não porque necessita de abrigo. Isaac inclinou a cabeça como quem aceita termos e compreende que amor é acordo mútuo, não servidão. Ele então ajoelhou-se. Não num gesto melodramático, mas por escolha humilde. Tirou do bolso um anel simples, comprado numa feira da cidade, com uma pedra modesta. Olhou-a nos olhos e perguntou. Se eu te pedir que fique comigo, disse, você o faria sabendo que não venho com garantias, mas com a vontade de construir uma vida? Meline sentiu todas as peças do seu passado e do seu presente se alinharem. Havia no rosto dele uma abertura que a tocava. Quis, no entanto, que aquilo fosse uma decisão firme, e não um escape. Respirou e disse com palavras precisas. Eu fico. Mas não para ser salva. Fico porque escolho. Fico porque quero construir com você e sob minhas condições. Se isso estiver bem para ti, então sim. Ele assentiu. O assentimento foi inteiro. O pedido fora feito sem arrogância e a resposta fora dada sem medo. Não houve cerimônia longa. Havia uma compreensão tácita de que ambos, feridos e decididos, podiam agora fazer do lar uma obra conjunta. A volta a Silver Creek foi simples. Casaram-se numa pequena cerimônia no salão do boarding house, com Mrs. Holloway costurando um vestido modesto e Nancy servindo como madrinha. Reverend Bishop pronunciou palavras que falavam de compromisso e responsabilidade. Dr. Peterson e Mr. Collins, que ocasionalmente apareciam em reuniões da cidade, trouxeram presentes práticos, uma ferramenta, alguns livros para a nova casa. A celebração foi comedida, calorosa, sem grandiloquência. Muitos viram ali não só a união de dois, mas a confirmação de que alguém da cidade poderia escolher ficar e construir. A casa que ergueram às margens do rio foi pequena no início, mas pensada com capricho. Meline insistiu nas janelas amplas. Isaac carpinteou as portas com mãos que marcavam o trabalho. Era um projeto de duas vozes. Ela definia o que queria que espaços contivessem. Um quarto para o caderno, uma estante para os livros da tia, e ele propunha soluções práticas, uma lareira bem assente, uma varanda com vista para o campo. O resultado foi uma morada que não tinha luxo, mas tinha calor e decisões compartilhadas. Construíram com economias, com a ajuda de vizinhos e com noites de trabalho que testaram o corpo e fortaleceram a confiança mútua. O tempo trouxe o tecido de um lar. Ecopou, visitas de amigos, o riso de hóspedes que se hospedavam no pequeno quarto que Mrs. Holloway deixou quando parou de cozinhar em grandes quantidades. Meline abriu, com seus próprios recursos, uma pequena economia no banco da cidade, investiu em melhorias para a escola e ajudou a financiar um projeto para levar livros às crianças da região. Não fez disso uma ostentação. Fez porque acreditava que a liberdade existe também quando se compartilha o que se tem. Isaac aprendeu a escrever cartas com uma letra torta, e certo dia, colocou no envelope do jornal dele uma nota miúda. Para Thomas, quando ele chegar. A ideia de filho surgiu numa conversa entre duas xícaras de chá,
com a naturalidade de quem fala de frutas que se quer plantar. O nascimento de Thomas Edward foi uma manhã clara de abril. A cidade inteira sorriu quando soube. Era um menino que parecia carregar nas mãos pequenas os genes do trabalho e do riso. Meline o segurou pela primeira vez com a certeza de que a escolha que fizera fora correta. Ser mãe ali não a apagou. A engrandecera. Thomas tinha nos olhos o brilho calmo do pai e a determinação mansa da mãe. As noites sem dormir foram corpo coletivo. Amigos trouxeram sopas, Nancy veio dar apoio, e Mrs. Holloway trouxe uma manta que, quando a olhavam, lembrava como o lar é costura de vizinhos. Os anos seguintes arrumaram um cotidiano que não era isento de dificuldades, mas era fruto de pactos. Meline e Isaac discutiam finanças, dividiam tarefas, negociavam dias de trabalho fora da cidade. O pai, Mr. Cooper, escreveu algumas cartas esparsas. Havia nelas resquícios de vergonha e tentativas de aproximação. Mas Meline guardou tudo com prudência. Abriu mão de rancores destrutivos, mas não abriu mão da necessidade de limites. Havia dialogado sobre isso com Isaac, não para responsabilizá-lo, mas para partilhar a carga. E Isaac sempre respondeu com a mesma clareza. Ele não seria substituto de perdão fácil para o pai. Havia uma ética do afeto que incluía responsabilidade. 5 anos após ter sua jornada interrompida naquele depô de Silver Creek, a casa junto ao rio estava mais sólida. Thomas crescera com as botas sempre ligeiras para correr pelo campo e com livros espalhados pela prateleira baixa. Havia outro pequeno crescimento no ventre de Meline, um segredo feliz que ela e Isaac guardavam para si. A família era pequena, mas sua presença significava calor para mais gente do que apenas os 3. A cidade mudou pouco. Manteve o seu compasso rústico, mas havia agora no banco da praça uma placa que dizia "Doações para a biblioteca", onde alguns livros que Meline ajudara a trazer encontravam mãos miúdas e olhos curiosos. Mrs. Holloway já não fazia mais jantares para uma sala abarrotada. Preferia cestas e visitas. Nancy era agora diretora da escola, mais séria, mais cheia de orgulho ao ver as crianças aprenderem. Reverend Bishop tomava chá de vez em quando na varanda. Mr. Collins, que tantas vezes fora apenas o advogado estoico, tornou-se um amigo de jantares com conversas sobre clima e política local. Certa tarde, Meline regressou à estação onde tudo começara. O depósito permanecera, com o trilho correndo como memória. Alguns lugares guardam os gestos decisivos das vidas, e ao cruzar a plataforma, ela ouviu, como um eco, a voz que antes lhe dissera: "Você não vai seguir sem mim." Recordou-se do homem alto, da poeira na bainha do casaco, do jeito contido com que estendera a mão. Agora, porém, a frase não lhe parecia uma prisão. Era o sinal de uma encruzilhada vencida por escolha. Isaac aproximou-se, a mão pousada na cintura de Thomas, que segurava um carrinho de madeira. Sorriu, e no sorriso havia a paz de quem sabe que a vida não é entrega, mas construção. "Lembra disso?" perguntou ele com o boné amassado sempre empurrado para trás. "Sim", disse Meline apertando o filho contra si. "E no fim sua jornada não terminou sem mim. Ela terminou com nós." As palavras fecharam um círculo. Não foi que Isaac impedira qualquer partida. Foi que, naquele momento do início, ele oferecera a companhia. Ela aceitou inúmeras vezes por vontade. A frase ecoou como testemunho de que as histórias podem se redesenhar. O que parecia um fim foi, afinal, abertura. O pai, anos depois, enviou uma carta de mão trêmula. Pediu perdão em termos que não apagavam o dano. Ofereceu pequenas reparações que Meline não recusou quando úteis, e reconheceu que havia falhado em ser pai. Meline leu e respondeu com firmeza. Aceitou partes do pedido que lhe serviam, rejeitou o resto. Era uma reconciliação com limites. Não a consumou com festa. Tratou-a como ato prudente, para que ambos pudessem seguir. A vida prosseguiu. Thomas aprendeu a amarrar as botas, a conhecer os nomes das ervas e o valor de um abraço após um dia de trabalho.
Meline voltou a escrever no jornal com uma regularidade que agora tinha o tom sereno de quem toma notas de cuidado. E às vezes, à noite, lia para o filho trechos das cartas da mãe que agora sabia guardar. Isaac provou, a cada gesto prático, que o compromisso que assumira não diminuía sua liberdade. Pelo contrário, o reforçava. Havia ternura, trabalho e risos. Havia também brigas pequenas, sobre lenha empilhada, sobre como arrumar o celeiro, sobre o rumo do dinheiro, mas sempre com o afeto como guia, sem que nenhum se tornasse o dono da vida do outro. Quando o segundo bebê veio, o anúncio foi recebido com um banho de alegria. A cidade festejou discretamente. Mrs. Holloway fez bolinhos. Nancy costurou um pequeno chale. Era a reafirmação de que a vida continua, que escolhas se desdobram em futuros. Naquele fim de tarde que trouxe a lembrança do trem e a presença de toda a cidade que o cercava, Meline observou Isaac ajuntar lenha. O sol tocava o rio, riscando o verde com prata. Tudo parecia simples, e a emergência do mundo era apenas a necessidade de ser humano. Ele olhou, sorriu e disse, com a calma rude de quem nasceu para a trilha: "Você veio com $3 e um desejo. Hoje vem com um monte de coisas que fez por si. Fico feliz que tenha me deixado estar." Ela caminhou até ele, segurou-lhe a mão e respondeu: "Sua intenção no depô era a mesma que me trouxe aqui. Oferecer companhia. Você não me salvou. Construí com você. E é nisso que a jornada termina. Não porque alguém impede, mas porque se escolhe ficar." O riso dele se misturou com o som do rio, e com o chilrear de pássaros que naquele momento pareciam estar do lado de quem decide por amor e trabalho. O jornal de capa gasta descansava na estante, as cartas da tia guardadas entre folhas de outono. O pente prateado brilhava num pequeno porta-luvas. A frase que um dia interrompera um passo tornou-se, enfim, um laço suave. Não uma obrigatoriedade, mas a memória de um encontro que, por respeito à escolha de cada um, decidiu ser caminho compartilhado. E assim, a jornada de Meline transformou-se em trajetória conjunta. Uma vida erguida por braços que se ajudavam ao longo do caminho. O Oeste, com seu pó e sua beleza cortante, ensinou a ela que a liberdade não é ausência de amarras, mas qualidade das que aceitamos. Boston, com suas certezas, ensinou-lhe que a segurança pode ser útil se não for prisão. E Isaac, com seus gestos, provou que a presença, quando oferecida sem controle, é convite para o crescimento mútuo. Thomas brincou. A bebê esperada crescia no ventre, e a casa junto ao rio guardava o eco do que fora uma vez. "Você não vai seguir sem mim." Agora, o eco devolvia outra música. "A nossa jornada começa aqui, juntos." A escolha fora feita. O lar, construído com vontade, seguia firme.